Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. 9 capitais e Distrito Federal estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Outras 5 capitais estão acima dos 80%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admite que a terceira onda da pandemia está próxima de acontecer no Brasil. Especialistas na área dizem que ela já chegou e que as causas para esses aumentos são a flexibilização das restrições, a vacinação lenta no país e a presença de variantes do coronavírus. Em São Paulo, o governo desistiu de afrouxar as restrições de horário em função da pandemia. A partir do dia 1º de junho, shoppings, salões de beleza, academias e restaurantes poderiam funcionar até 10 da noite. Mas o governo voltou atrás. Vai ser mantido o limite das 9 horas da noite até o dia 13 de junho. O estado voltou a ter mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, o que não acontecia desde o dia 27 de abril. E o Ministério da Saúde confirmou ontem 7 casos da variante indiana da Covid-19 no Brasil, sendo 6 no Maranhão e 1 em São Paulo. Este último é um morador de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, que voltou da Índia no dia 22 e passou pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a Anvisa, o passageiro apresentou na chegada um teste PCR negativo feito 72 horas antes e não relatou sintomas. Quando o resultado de um novo exame, feito então no aeroporto de Guarulhos por conta do passageiro, apontou a presença do coronavírus, ele já havia viajado para o Rio. O governo de São Paulo diz que só foi notificado após o segundo embarque e criticou a Anvisa por liberar o viajante. De acordo com a OMS, a cepa é mais contagiosa e reduz a eficácia das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca usadas no Brasil. Mas até o momento, os pesquisadores não conseguiram estabelecer se ela está relacionada a quadros mais graves da doença. A cepa foi detectada em 50 países e tem sido associada à explosão da Covid-19 na Índia, que tem mais de 310 mil mortos. A Secretaria de Estado da Saúde e a Prefeitura de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, monitoram um paciente com suspeita de contaminação pela cepa indiana. Veja o que diz o superintendente regional de saúde do município. A Superintendente Regional de Saúde entrou em contato com a vigilância do município e esta passou a monitorá-lo. Ela entrou em contato com o paciente que comunicou não estar sentindo nenhum sintoma do Covid-19. Mas no dia seguinte, em novo contato, o paciente informou estar apresentando alguns sintomas. Então, foi feito um novo teste, dessa vez um RT-PCR, e o paciente foi aconselhado a procurar o hospital. Lá, sendo internado, e esse material, essa amostra, foi encaminhada ao laboratório macro-regional da superintendência, que por sua vez o encaminhou à FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, e para que fosse feito o sequenciamento genético para verificar se trata de uma nova variante do SARS-CoV-2. Esse paciente continua sendo monitorado. A sua esposa também foi a única pessoa que ele teve contato depois que chegou em Juiz de Fora, também está em quarentena em sua residência, e para evitar que haja uma propagação dessa variante, caso ela seja na nossa região, caso ela seja confirmada. E o Ministério da Saúde lança hoje uma campanha de testagem em massa da população contra a Covid-19. O governo vai assinar um contrato com o laboratório AstraZeneca para produzir no Brasil matéria-prima para a vacina. Os deputados pediram explicações ao ministro Marcelo Queiroga sobre a situação da vacinação contra a Covid-19 no país. Ele fez um panorama do calendário nacional de imunização. Somente agora, no mês de maio, nós distribuímos mais de 30 milhões de vacinas com estados e municípios e já distribuímos, desde o início da nossa campanha de vacinação, mais de 90 milhões de doses. Além das vacinas, o ministro anunciou que será feito um acordo para transferência de tecnologia. Isso significa que o imunizante poderá ser produzido aqui no Brasil. Esse acordo de transferência de tecnologia, aqui já adianta aos senhores, será assinado
no dia 1º de junho. Marcelo Queiroga falou do colapso no sistema de saúde na segunda onda de Covid. Disse que o governo federal autorizou mais vagas de UTIs nos hospitais, totalizando 24 mil leitos em funcionamento. Liberou mais 2,5 milhões de reais para a compra de itens do chamado kits de intubação. Importou caminhões para o transporte de oxigênio e também recebeu doações de medicamentos. Sobre a nova variante descoberta na Índia e detectada no estado do Maranhão, o ministro da Saúde disse que tomou providências indo ao estado. E levamos 600 mil testes rápidos e, após a aprovação do PNI, mais 300 mil doses de vacinas. O ministro anunciou o lançamento para esta quinta-feira da campanha de incentivo ao exame de Covid-19 em todo o país. A meta é testar entre 10 e 20 milhões de brasileiros todos os meses. Hoje é possível, graças ao avanço da tecnologia, ter testes de antígeno rápido, que em 15 minutos nos dão o resultado de positividade ou não. Temos falado muito sobre as sequelas da Covid-19. Como se trata de uma doença nova, sempre aparecem complicações que antes não haviam sido identificadas. Desta vez, os pesquisadores encontraram problemas na visão de quem teve a doença. Confira na reportagem. De uma hora para outra, a Andreia passou a ter problemas para enxergar. Eu dormi e acordei já com a visão que eu não enxergava direito. Era uma mancha, eu conseguia ver que era uma mancha, mas ela era como se tivesse todo embaçado o olho esquerdo. O que ela não imaginava é que o sintoma já era uma sequela da Covid-19. Um estudo brasileiro mostrou que 21% dos pacientes com a forma mais grave da doença apresentaram comprometimento vascular da retina. Nessa pesquisa, mostrou-se que essas alterações podem ser relacionadas a distúrbios tromboembólicos, que podem ser causados pelo vírus. Ainda não se sabe se é o vírus que causa isso diretamente ou se é uma reação inflamatória, uma reação imunológica do próprio organismo contra o vírus que pode causar essas alterações tromboembólicas. Os pacientes avaliados tiveram microtrombos ou hemorragias na retina. A retina é o motor do nosso olho. É ela que transforma a luz que chega no nosso olho em impulso elétrico que vai até o cérebro. Quando existe uma alteração na retina, essa alteração pode vir a levar a baixa da visão central ou periférica, dependendo de onde essa alteração acomete. Então, basicamente, a pessoa acaba sentindo um embaçamento visual, seja ele central, seja ele periférico, e isso pode afetar o dia a dia do paciente. Ainda não há tratamento para o problema. Apenas 3% dos pacientes apresentaram lesões permanentes na visão. Na maioria dos casos, a alteração desapareceu sozinha. Foi assim no caso da Andreia. A gente teve que ir aguardando e acompanhando para ver como que ia desenvolver, como que evoluiu o quadro do meu olho. Mas aí, graças a Deus, depois de uns 20 dias, ele foi sumindo até desaparecer a mancha. Perfeito. Hoje, visão 100%. 100%. Não dá nem para dizer que eu um dia tive um problema no olho. Bom, e mesmo com os riscos de transmissão do novo coronavírus, tem muita gente aí que não deixou de viajar. Para isso, esse pessoal diz que segue todas as orientações sanitárias para evitar o contágio e tornar a viagem mais segura. Será? Veja na reportagem. Dona Isabel trabalha na rodoviária de Teresina há quase 30 anos, mas desde o ano passado a rotina dela mudou. A pandemia e o receio de contrair a doença fez ela cuidar bem mais da higienização no ambiente onde trabalha. E com a notícia da nova cepa indiana, as preocupações ficaram mais evidentes. A gente fica com mais medo ainda, é aquele temor, sabe? Eu só saio de casa porque eu tenho que trabalhar. Eu nunca pensei que a gente ia ficar com medo de gente. Eu sou daquele tipo que não chego perto das pessoas. Se triscar em mim, eu já digo, não trisca em mim, já vou passando álcool. Limpando balcão, máquina de calcular, máquina de jogo, a chave do cadeado, tudo aqui, ó. A gente é a maior higienização, sabe? Porque a gente, inclusive, tem que dar para o cliente também. O cliente termina de comprar aqui, eu já vou oferecendo álcool para que ele ponha na mão também.
E é na segurança da imunidade que se apega esse missionário para percorrer alguns estados do país. Ele veio do Maranhão e viaja para a Bahia, mas confessa que foca mesmo é na alimentação saudável para fugir da doença. A gente tem que se cuidar muito da imunidade, cuidar da imunidade da gente e sempre se preocupar em levantar a imunidade com certos alimentos. Eu me preocupo em substituir o leite convencional por leite de coco, que o leite de coco é rico em ácido láurico. E o ácido láurico ele ajuda a combater qualquer tipo de vírus. Inclusive, o leite de coco ele ajuda, por causa do ácido láurico, ele tem vários tipos de vitaminas e sais minerais. E aí os médicos recomendam a gente tomar bastante ele. E de fato tem me ajudado muito. Imunidade envolve exercício físico, beber 2 litros d'água por dia, se abster de excesso de açúcar, comer mais frutose, que são o açúcar das frutas. Quem também ganha vida viajando é Osvaldo. Residindo em São Paulo, ele se cercou de todos os cuidados para fazer essa viagem a Teresina. Tanto que o período teme que a nova cepa possa provocar uma terceira onda de contaminações no país. É toda hora lavando a mão, álcool na mão, máscara, procuro me distanciar, né? Está se vendo que toda vez que essas cepas começaram a aparecer aos pouquinhos, ela atingiu o Brasil todo aí. E com certeza, eu falo assim, meu pensamento é que vai vir a terceira onda aí, eu tô me preparando para isso. Dona Conceição também é exemplo de quem não desistiu de viajar por conta dos riscos. A aposentada planejou bem o passeio com a família para Brasília, onde deve acompanhar o casamento de uma sobrinha, adiado por conta da pandemia. E fala da expectativa. Eu não tenho receio nenhum, eu entrego na mão de Deus, Ele é que nos protege e cuida da gente, né? Então eu acho assim, quanto mais a gente tem medo, mais a gente adoece. Então vamos evitar o medo e ter os maiores cuidados, né? Cuidado sempre. Usar máscara sempre, né? Álcool gel nós vamos levando na bagagem. Sempre que a gente pode, lava bem as mãos, higieniza, né? E vamos tomar todos os cuidados. Chega em casa, toma banho, deixa o sapato fora, depois higieniza tudo. E um estudo no Reino Unido quer mostrar que cães farejadores conseguem detectar o vírus da Covid-19 com 90% de precisão. Essa habilidade canina pode ajudar, por exemplo, a identificar infectados nos aeroportos. Este é o Kip. Ele tem uma especialidade: encontrar o vírus da Covid. Cães como ele, treinados neste estudo do Reino Unido, já conseguiram identificar, inclusive, casos assintomáticos ou muito leves do vírus. A ideia, segundo o professor Steve Lindsay, da Universidade de Durham, veio de outros estudos que provaram que cães são capazes de farejar doenças como a malária. Para o estudo, os cães tiveram acesso a máscaras, roupas e outros objetos de pessoas saudáveis e pessoas infectadas com a Covid. Algumas dessas peças de roupas foram usadas pela pessoa infectada há 7 meses e, mesmo assim, o cheiro é identificado pelos animais. Neste centro de pesquisa, os cachorros já são usados para identificar doenças como câncer e diabetes. A diretora do centro, Clary West, afirma que isso pode fazer uma enorme diferença quando os países saírem de lockdown e as pessoas voltarem a viajar. Eles podem nos ajudar a voltar à vida normal, o mais rápido possível, disse ela. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que você segue muito bem informado ao longo da nossa programação, por isso não saia daí, fique com a gente, é claro, se possível, fique em casa.